E aí galera, eu sou o Gabriel e você tá no Café com Leite Virtual. Hoje eu vou fazer um daqueles vídeos que fazemos sozinhos, ou eu ou Poliana, geralmente fazendo alguma lista ou alguma coisa que a gente queira falar. Hoje o vídeo vai ser sobre 10 livros ou sagas literárias que eu tô recomendando pra vocês. Vamos lá? Vinheta. Ok, vamos começar de baixo pra cima, como disse a Poliana muito bem no vídeo sobre 10 grupos de K-pop que ela gosta, que vai estar aqui em cima também. Então, começando de baixo, eu vou começar com um livro que talvez não devesse estar na 10ª posição. Coloquei na lista só pra fazer uma homenagem, porque é um livro infantil. É um livro que eu li quando eu tava na 2ª série do ensino fundamental. Eu era bem novinho e eu ainda tava começando a pegar um pouco de gosto pela leitura. Ele foi bastante importante, ao ponto que eu lembro dele até hoje e lembro da história dele até hoje. O livro é do Alan Oliveira e se chama Angelino. Ele conta toda a história sobre um menino passando pela vida inteira dele, em que o menino é fascinado e apaixonado por trens. E aí essa história é bastante legal e bastante divertida para mostrar para as crianças, para ler para elas ou para deixar elas lerem. Então eu não podia deixar de colocar aqui na lista, até porque fala um pouco sobre mim também, e é mais ou menos destrinchando o como foi a minha vida científica até agora. Em nono, eu vou colocar a saga O Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Eu acho que é assim que escreve, mas eu não tenho certeza, procurei. Essa é uma saga bastante legal, aborda ali um pouco da Idade Média, com alguns temas de magia também. Eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler, porque eu não lembro exatamente até onde vai no livro 1. Que eu tenha visto, ela ainda não foi encerrada, ela faltava um livro ali pra acabar, mas é bastante legal, é bastante cativante a história. Um pontinho ali ou outro que é um pouquinho mais lento, mas por ser da Idade Média mesmo, mas aí engata legal. E é um dos livros que começa de uma forma mais, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E é um livro que deve ser ressaltado também pelo fato de ser uma personagem feminina como principal em um livro aí infanto-juvenil. Isso é bastante difícil de ver. Na verdade, será que é infanto-juvenil? Porque tem umas cenas ali que são um pouquinho mais quentes, né? Mas deixa quieto. É bastante legal porque ele em nenhum momento trata ela como frágil. Definitivamente não. Ela desce a porrada em todo mundo, então não deixa de ver. Ele não é um livro 10/10, mas eu colocaria ali entre 8 e 9/10, ele é bastante legal. Em oitavo, eu vou ter esse livro aqui. Cara, isso é uma obra-prima. Esse livro é O Jogador Número 1, do Ernest Cline, e ele é uma homenagem a todos os nerds. Ele é de cair o queixo, assim. Tem o filme é muito bom, e o filme é feito, se eu não me engano, é feito pelo Spielberg, mas eu não tenho certeza. E ele faz bastante jus, tá? O filme é muito bom. Mas é aquilo, né? O filme nunca é 100% que o livro consegue ser. Eu não podia deixar de colocar ele na lista. Eu li ele quando eu era bem pequeno também, eu peguei emprestado, e me marcou ao ponto de que quando eu cresci eu precisei comprar a versão física pra ter ela comigo aqui, pra ficar agarradinho, dormindo de conchinha. Ele é sensacional, a história dele dá umas reviravoltas absurdas que eu não esperava. Olha só, eu não esperava. Eu já tinha lido o Conto dos Mil Heróis a essa altura, mas eu não esperava essas reviravoltas. Cara, é fenomenal, assim, não tenho o que falar. É tanta referência que o Capitão América ia perder a cabeça. Então, se você é nerd, você precisa ver esse livro. Se você não é também, ele é muito bom por si só. Você não precisa entender as referências para ele ser muito bom, mas se você entende as referências, você fica explodindo a cabeça a cada página. Em sétimo lugar, eu vou colocar A Guerra Civil, da Marvel. O livro físico, porque os quadrinhos seriam vários e não um só. Esse livro foi a Marvel fazendo o seguinte, ela tava numa onda, acho que ainda tá um pouco, mas eu vi bem menos, de pegar arcos de quadrinhos, ela tem vários, e encadernar num livro só. Eu vi isso acontecer com Guerras Secretas, eu vi isso acontecer com Guerra Civil. É muito bom, porque você, se não tá lá acostumado com o gênero dos quadrinhos, não sabe muito bem que passo anda cada personagem, cada história, porque esses arcos eles são feitos na revista de cada um dos heróis, tá? É tipo, na revista do Homem-Aranha tá acontecendo uma coisa, na do Homem de Ferro tá acontecendo do mesmo arco, mas são pontos diferentes da história. Então ele pega isso tudo e junta num livro mesmo, de forma linear, para que você consiga entender o que tá acontecendo. Cara, esse livro é brilhante. A Guerra Civil dos cinemas, ele foi um filme muito bom. Ele foi um filme que cresceu muito depois que foi lançado, né? Quando lançou a gente não achou lá tão bom assim, mas depois de um tempo a gente viu que ele era bem bom. E assim, a Guerra Civil dos quadrinhos, ela acontece mais ou menos o que a gente viu em Ultimato, que sai herói de toda a esquina, sai bueiro, abre bueiro, tá saindo Homem-Aranha do bueiro. Olha, uma referência. Mas
Mas é muito bom e eu não poderia deixar de recomendar ele porque ele também é uma obra-prima. Eu falei de Marvel, eu não poderia deixar de falar da DC. Nosso próximo livro vai ser Batman Criaturas da Noite. A DC estava numa onda também de fazer alguns livros normais, né, alguns livros padrões, sem ser quadrinhos, e aí ela trouxe essa ideia de colocar alguns autores para escreverem histórias extras dos personagens dela. Ela fez isso com esse livro do Batman, e cara, ele é... Nossa, que maravilha que é esse livro. Eu fiquei embasbacado com esse livro, assim, eu apaixonei nele. Sabe quando você pega um livro e você começa a ler e não consegue parar até acabar o livro, e aí depois você fica bravo porque acabou o livro muito rápido? Foi o que aconteceu aqui. Ele aborda um pouco sobre a história do Batman antes, na verdade do Bruce, antes dele ser o Batman. E ali já desenvolvendo algumas coisas que ele fazia, ele coloca o personagem Bruce visto de uma forma diferente, ali fazendo algumas artes marciais, sendo ainda um menino entendendo como funciona o mundo do crime. Ele ainda não é o maior detetive de todos os tempos, mas ele já demonstra que vai ser. É um livro fenomenal. Se eu não me engano, quem escreveu foi a Marilu. Eu vou conferir e vou colocar aqui. É isso mesmo, Marilu. Então não deixe de procurar por ele, ele também é absurdo. Eu vou apanhar muito, inclusive da minha irmã, pelo que eu vou fazer agora, mas a quinta posição vai ser O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele tá em quinto. O Guia do Mochileiro das Galáxias é a ode ao universo nerd, assim. É o que puxou todo o universo nerd e a representação dele, ao ponto que o Dia Nerd, o Dia Mundial Nerd, é chamado de Dia da Toalha, como uma referência a esse livro. Entre várias referências que você consegue tirar dali de dentro, inclusive o 42, que é a resposta pra vida, o universo e tudo mais, você tem a cultura nerd em si. Esse livro do Douglas Adams é um absurdo, assim, você fica embasbacado. Eu tenho que parar, eu tenho que arrumar outros termos, né, mas você fica estupefato do início ao fim, ao ponto que eu vou dar um spoiler, alerta spoiler, mas é um spoiler leve porque isso acontece praticamente no primeiro capítulo do primeiro livro. A Terra é destruída porque queriam construir um desvio, uma rodovia desviando ali, e a Terra estava no caminho, então infelizmente ela precisou ser destruída. E aí o livro começa assim. Cara, é um absurdo. Eu não tenho palavras pra falar sobre esse livro. Ele é fora da caixa, absurdo, assim, total. Inclusive, eu não podia deixar de falar também sobre o canal Peixe Babel. O nome é inspirado nesse livro. Peixe Babel é um peixe que você coloca no ouvido e ele traduz todas as línguas do universo pra você. Então todo mundo se entende por causa de um peixe chamado Peixe Babel. E aí dois pesquisadores sensacionais criaram um canal pra falar sobre programação e colocaram o nome Peixe Babel. Então minhas recomendações aí também de um canal. Quarto lugar, e ele vai explicar um pouquinho do porquê que o Guia do Mochileiro das Galáxias está em quinto, só com o nome do autor. É do Neil Gaiman. A saga Entre Mundos. Cara, essa saga é um soco no estômago, assim. Como físico, é muito interessante ler ela, porque... Lila. É muito interessante ler essa saga, porque tem algumas sacadas ali que ele faz de ficção científica que você fica... Não, mas não pode, porque... Ai, tá bom. Vai. Faz. Tudo bem. Eu não me importo. Nesse livro ele fala um pouco sobre multiversos, daí o nome Entre Mundos, e ali ele constrói um universo como uma disputa entre dois grupos, o grupo tecnológico e o grupo da magia. E aí vários dos mundos são muito tecnológicos, vários dos mundos são muito mágicos. A Terra, a nossa Terra, né, porque tem várias, tá ali no meiozinho, então ela não é nem muito um, nem muito outro, e dali sai o nosso personagem principal. E o nosso personagem principal, ele descobre que todos os agentes de um grupo que controla todo esse multiverso são todos ele. É tudo ele, só que de universos diferentes. Tem ele que é meio raposa, tem ele que é meio anão, tem ele que é meio tudo. São versões diferentes dele. Cara, é brilhante demais, meu Deus do céu. Vai ler esse livro, tá? Vai ler esse livro. Principalmente se você é nerd, principalmente se você é da ciência. Vai ler esse livro. Chegamos no nosso pódio. E eu não podia deixar de colocar nesse pódio a saga Rangers, do John Flanagan. Essa é uma saga que eu também li quando eu era mais novo, quando eu era bem mais novo. Eu reli ela várias vezes ao longo da vida. Ela é muito, muito boa, cara. Ela é muito legal. Principalmente se você der ela pra uma criança que é pequena, que é franzina, que sofre bullying e tal. Cara, é um absurdo. Ela trata ali de um universo de Terras-médias também. As crianças são órfãs, as crianças principais desse livro, principalmente o personagem principal, que é o Will. Ele é órfão, e aí essas crianças órfãs, elas vão ganhar cargos dentro do castelo
pra ver ali como vai ser a vida delas dali pra frente. E todo mundo quer ser cavaleiro, né? Óbvio, todo mundo quer ser cavaleiro. Todo mundo quer ser o cara forte de armadura em cima de um cavalo que vai pra frente da guerra. Só que o personagem principal não tem esse físico, sabe? Ele é magrelo, ele é fraco, ele apanha, ele sofre bullying, ele foge escalando pros lugares, então, tipo, ele sobe em árvore pra ficar escondido do cara que atormentava ele. E aí, quando vai rolar a decisão, spoiler, é óbvio, ele não vira um cavaleiro. Mas aí, ele acaba se tornando um arqueiro. E isso é a melhor coisa que podia ter acontecido pra ele, tá? Ele acaba indo se desenvolvendo como arqueiro. Todos os livros, se eu não me engano, são 12. Eles desenvolvem essa vida dele como arqueiro bem aos poucos, tá? É bem fluido, é bem calmo, você vê bastante as mudanças acontecendo, você vê as evoluções indo aos pouquinhos. E ele te descreve muito bem como funcionam algumas coisas que não são descritas normalmente. Você tem o Gavião Arqueiro na Marvel e ele fala, não, eu só atiro nos lugares e eu fico escondidinho ali, mas dane-se como que ele fica escondidinho. Não, nesse livro ele te explica, ele se esconde nas sombras com uma capa que as cores ali se mesclam com a floresta, então ele fica camuflado. É muito bom, é um absurdo de bom. Então eu recomendo a todo mundo que leia os livros e... Peraí, eu tenho um livro desse aqui. Não tenho. Fica no Rio. São 12 livros, mas passa de boa. Só começa a ler, que vai ser maravilhoso. Ok, estamos acabando. Vamos pro segundo lugar. E aí, quem me conhece já vai saber qual vai ser o primeiro. O segundo lugar, quem é muito de literatura vai querer me matar. Harry Potter, gente. Não dava pra não botar J.K. aqui na lista. J.K. Rowling é essa mulher que criou esse universo absurdamente gigante, enorme e incrível, que continua lançando filme, inclusive, com os Animais Fantásticos e Onde Habitam. Tem a saga Harry Potter. E essa saga é tão amarradinha, ela é tão perfeita, ela é tão fechadinha nela mesma, ela tem tanta coisa dentro dela que a J.K. pesquisou pra conseguir escrever bonitinho, que você só fica maravilhado. Você começa a ler o primeiro e de repente você tá no 8º querendo ler o primeiro de novo. Eu releio essa saga pelo menos uma vez a cada 2 anos, assim, toda. E não cansa, simplesmente não cansa. Vira e mexe, eu tô de boa assim, aí penso, nossa, que saudade de ler. Aí vou lá e leio de novo a saga, entendeu? É brilhante, não é à toa que foi um dos maiores fenômenos do cinema, né? Tem vários filmes do Harry Potter que estavam no top 10 dos maiores filmes de todos os tempos, maiores bilheterias, né? Até a Marvel tirar todo mundo, mas é um absurdo. Vamos pro último lugar. Rufem os tambores. O último lugar é, e não poderia deixar de ser, uns 30 livros de uma vez. É toda a saga do Rick Riordan. A famosa saga Percy Jackson. Cara, Rick Riordan é uma das poucas pessoas no mundo que se eu encontrasse na rua eu tiltava. Eu parava na rua assim, eu não sabia o que fazer, eu ia ficar paralisado. Inclusive, quando eu era criancinha, eu achava que era assim que as coisas funcionavam, eu não entendia que ele era um ator dos Estados Unidos, e eu achava que indo na Bienal eu podia encontrar com ele, então eu andava a Bienal inteira olhando pros lados assim, tipo, meu Deus, Rick Riordan. Deixa eu explicar. Ele era um professor de história em inglês, se eu não me engano, e ele sabe muito sobre mitologia. Ele estuda muito sobre mitologia. E ele tem um filho, o filho dele tem déficit de atenção, e ele começou a escrever um livro, começou a escrever uma história pra colocar ali um personagem com déficit de atenção dentro dessa história, pra ser ali o personagem principal, né, e representar o filho dele. E aí, pra fazer isso, ele usou mitologia. Então, Percy Jackson é uma saga mitológica. Ela começa com uma saga mitológica grega, e aí ele foi escrevendo, acabou a primeira saga, que é perfeita. É aquelas sagas que você fala, não mexe, não toca, vai estragar, não muda uma vírgula. Tá, tem uma vírgula que eu mudaria, que eu vou falar depois. Mas é aquelas sagas perfeitas. E aí depois ele pegou e continuou escrevendo. Depois ele escreveu a saga egípcia. Essa saga egípcia, ela é separada, né? Teoricamente ela funciona em momentos diferentes, ela funciona separadinha, não é no mesmo universo a princípio. Depois a gente vai descobrir que é, sim. Mas a princípio não é no mesmo universo, são personagens diferentes. E aí o Rick começa a aprender um pouco, estudar um pouco, treinar um pouco sobre 2 narradores diferentes, né? Na primeira saga era só o Percy, na segunda saga, que é a egípcia, eram 2 narradores que são os irmãos Carter e Sadie Kane. Ele escreve essa saga de 3 livros, a primeira era de 5, essa é de 3, e aí acaba a saga é maravilhosa também, não tem ponto falho, essa não tem mesmo. E aí, cara, ele pegou e resolveu continuar escrevendo. E aí ele escreveu a terceira saga, que é a greco-romana. São os gregos ali e os romanos interagindo. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Mas aí ele enlouquece, assim, vai um frenesi. Porque ele sai de 1 narrador pra 2 e sai de 2 narradores pra 7. Tem 7 narradores diferentes. Na verdade, se eu não me engano, tem 8, porque tem um personagem que não tá na profecia inicial, que ele também narra depois, que é o Nico, pra quem manja. Então, cara, é um absurdo, assim, é fantástico.
5 são isso tudo de narrador, claro que não todos no mesmo livro, né? Ao longo dos 5 livros da terceira saga, você vai mudando os narradores principais de cada um dos livros, então são uns 3 ou 4 por livro, e todos eles têm arco, todos eles têm um arco definidinho, bonitinho, fechadinho, faz sentido pro personagem e faz sentido pra história em geral. Então é um negócio que você surta quando você lê. Mesmo você sendo adulto, é uma saga infanto-juvenil, mas mesmo você sendo adulto, você surta quando lê. Aí depois ainda teve a saga nórdica, que é uma trilogia também, que é com o Magnus Chase, que é o primo da Annabeth, então tá tudo interligado. Com a saga nórdica, depois ainda tem mais 5 livros que são outra saga greco-romana, mas essa é de uma forma diferente, um personagem diferente, que eu não vou falar, porque se eu falar, vai ser um spoiler. Vai? Não, o nome do livro já é um spoiler. O nome do livro é As Provações de Apolo. Então já revela aí quem é o personagem principal do livro. E cara, são uns 40 livros, assim, no mesmo universo. É muita coisa, e tudo faz sentido. Tudo tem uma rota alinhadinha, bonitinha, fechadinha. E você não consegue parar de ler. Essa eu releio os 40. Todo ano. Eu não consigo não reler. Ok, quase todos, porque tem um ou outro que ainda não veio pro Brasil, que ainda tá em inglês, mas aí a gente reserva. Então eu não podia deixar de recomendar, principalmente porque, além de ser um livro muito bem escrito, além do personagem principal ter uma questão de representatividade ali, é uma saga muito representativa, cara. Dentro desse universo você tem, claro, branco e negro, você tem egípcio, você tem personagens com déficit de atenção, com TDAH, você tem personagens gays, lésbicas, pan... Tem um fluido, cara, tem um personagem fluido. Então, cara, é um negócio que todo mundo consegue se ver ali dentro, sabe? Parece que é uma saga escrita pra isso, pra todo mundo conseguir se ver ali dentro. Ao ponto que o fandom é forte pra cacete e conseguiu fazer a Disney anunciar uma série, que é o que a gente tá esperando aí. E aí eu vou falar qual é o único detalhe que eu mudaria, que é os filmes de Percy Jackson, eles são muito ruins. Como filme isolado, ele é até ok, mas como adaptação de livro, ele deixa muito a desejar. Ele é um 7 de 10 quando os livros são 12 de 10. Mas eles acertaram um detalhezinho, que é o Groover. O Groover dos filmes é, cara, perfeito. É o Groover. A partir desse momento, a partir do momento do filme, o Groover passou a ser um personagem negro com o cabelo curto, escondendo o chifrezinho de bode. Ele é um sátiro. Com o visual que ele tem, com o senso de humor que ele tem, ficou muito bom. Esse é o único detalhe que provavelmente vai ser mantido na adaptação da Disney agora. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito divertido de fazer. Até porque eu tô falando de uma coisa que eu gosto muito. Então, se vocês gostaram, deixe seu gostei. Comenta aqui embaixo se você discorda dessa ordem, qual é o livro que precisava estar nessa lista ou não, qual livro você quer que eu leia. Se você quer que eu faça análise de algum livro, de alguma saga literária, se inscreve no canal, veja os vídeos que vão estar recomendados aqui em cima e vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau!